A Paz e Bem não nasceu dos livros, das pregações e grandes eventos religiosos. Não. Ela nasceu da escuta de Deus nas visitas ao Santíssimo Sacramento e da escuta de Deus pelos irmãos. Ficou claro isso? Nós não somos uma amostra de nenhuma outra comunidade. Nós não estamos representados em nenhum livro escrito que fale como deveria ter nascido. Ela nasceu de quê? Da escuta de Deus, nas visitas ao Santíssimo Sacramento, da escuta dos irmãos. E aí segue. Das conversas nas calçadas, que era na calçada da Luísa, as caminhadas matinais, sem casa e outras estruturas, nós apenas nos escutávamos, partilhávamos nossos sonhos e os desafios. E a gente ficava até tarde, até 1h, isso quase todo dia, a gente conversando sobre as coisas de Deus, na calçada dela, até a gritaria, vem para dentro, hein? Hoje a gente fica num celular, dentro do quarto. A gente fica trancado, isolado. E a gente não queria entrar dentro de casa, a gente não queria ficar em casa. A gente ouvia os irmãos. E o Senhor foi nos dando uma rota cheia de percalços e alegrias. Não fazíamos planos, apenas seguíamos o coração. Isso guardado por uma reta intenção. Subíamos as montanhas e descíamos aos abismos, mas o coração tinha sempre a mesma alegria e a certeza. Servimos ao Altíssimo, que nos ama incondicionalmente. Assim, aprendemos a amar incondicionalmente. Com alegria, apenas servíamos o Senhor. Qual era a nossa pretensão? Servir a Jesus. Só isso. Então, essa é a base, é o alicerce da obra Paz e Bem. Escuta de Deus, escuta dos irmãos. E aí, esses dias, há 3 dias, nós estávamos celebrando a cátedra, a dedicação da Basílica de São João de Latrão, que é a primeira igreja, a primeira basílica, o pessoal se reunia em casa, até que fizeram um templo lá em Roma e começaram aí. Esse era o templo de Latrão. E a primeira leitura sempre é essa que nós vamos partilhar agora, da fonte maravilhosa, Ezequiel 47, é por aí que a gente vai começar. Conduziu-me então à entrada do templo, eis que águas jorravam de sob o limiar do edifício, em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Peraí, vamos situar aqui, vamos lá? Aonde fica o oriente? O oriente fica no leste, certo? No leste, onde nasce o sol. Alguém diz assim, Márcio, te orienta. Te orienta, mano. Ele está falando para que você se oriente pelos pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Então, o leste, que é onde nasce... Aonde é que nasce o sol? Bora lá. Aqui. Pronto. Tá vendo aqui? O sol está aqui, ó, do lado de cá. Está nascendo aqui, ó. Fazendo... Então, o sol está para cá. Vamos imaginar a visão do profeta. Sabia que as igrejas faziam os altares chamados de Ad Oriente? Olha, em que direção está a igreja matriz? Se você estiver à tarde, onde é que o sol está pegando na igreja matriz? Bem na frente da igreja, né? O altar, antigamente, era de costas. O padre celebrava de costas. Na verdade, o altar não era no meio, era colado na parede. O padre celebrava Ad Oriente, de frente para o Oriente. Então, eles construíram a igreja nessa posição, com o altar para o Oriente, na direção de Jerusalém, da cidade de Deus, do lugar
onde Jesus nasceu, né? Daquela região oriental. Então nós temos o leste para cá, o outro lado é então os ocidentais estão para lá, os orientais e os ocidentais. À minha frente está o norte, atrás de mim o sul. Deu para entender agora? Localizando bem, que posição estava o templo? Olha, o limiar do templo em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Então, a porta do templo, a fachada do templo estava para que lado? Para o oriente. Pista. Para onde nasce o sol? Tá difícil entender? Não, né? É, né? É. Tá difícil. Pronto. Situar. Então, o templo, na visão de Ezequiel, estava com a frente para lá, onde nasce o sol. Aonde é que está a praia da Barra Nova? Para cá, tá certo? Para cá onde está nascendo o sol. Tá para nessa direção aqui. Eu vejo lá de cima os morros da Barra Nova. Para cá. Então o templo de Jerusalém, o templo, na visão do profeta Ezequiel, estava para ali. Certo? A fachada do templo. Vai lá. Porque a fachada do templo estava para o oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo. De novo, o templo estava de frente para lá, ok? Qual é o lado direito do templo? Isso. O sul, lado sul. De onde estava escorrendo a água? Do lado de cá. Presta atenção. Fez-me sair pela porta do norte, certo? A porta do norte, ali, certo? E contornar o templo do lado de fora, até o pórtico exterior oriental, eu vi a água brotar do sul. Então a água está brotando daqui. Imagina. Do sul. O homem foi para o oriente com uma corda na mão. Mediu 1000 côvados. Então, uma medida. Né? A seguir, fez-me passar na água, que me chegou até os tornozelos. Mediu mais 1000 côvados. E me fez atravessar a água, que me subiu até os joelhos. Mediu de novo 1000 côvados. E fez-me atravessar a água, que me subiu até os quadris. Mediu mais 1000 côvados e era uma torrente que eu não podia atravessar. De tal modo, as águas tinham crescido e era preciso nadar. Era um curso de água que não podia passar a val. Viste, filho do homem? Falou-me e levou ao outro lado da torrente. Ora, retornando, avistei nas duas margens da torrente uma grande quantidade de árvores. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental. Vamos lá, gente? A parte oriental. A água está saindo do lado direito, que é do sul, escorrendo para a porta do templo. Deu para entender agora para onde está correndo a água? Escorrendo para onde? Se as águas do Cascavel estão indo para que direção? Nessa mesma direção. Elas se perdem no mar. Elas se precipitam na direção do Rio Choró, que vai para o mar. Então, não é diferente. Entenda para onde está indo a água. E veja que eu fico muito arrepiado com essa palavra, porque ela é muito interessante. Essas águas, dirigem-se para a parte oriental, elas descem a planície do Jordão, elas se lançam no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Quem está com a Bíblia Ave Maria vai ver que tem um asterisco lá. Que mar é esse? Está explicando lá embaixo. O mar
morto, que não tem vida, zero vida. Ele está dizendo que essa água que vai sair do templo vai chegar até um lugar de morte e fazer brotar vida. Em toda parte aonde chegar a corrente, todo animal que se mover na água poderá viver. E haverá lá grandes quantidades de peixes. Tudo que essa água atingir se tornará são e saudável. E em toda parte onde chegar a torrente haverá vida. Na praia desse mar estarão pescadores. Eles estenderão suas redes desde Engadi até Englaim, e haverá aí peixes de toda espécie em abundância, como no grande mar. Mas seus mangues e charcos não serão saneados, abandonados que estão ao sal. Ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda espécie, e a sua folhagem não murchará, e não cessarão jamais de dar frutos, todos os meses, frutos novos, porque essas águas vêm do santuário. Seus frutos serão comestíveis e suas folhas servirão de remédio. Palavra do Senhor. Veja só, quando a gente fala dessa visão, eu disse que a gente não ia dar uma pregação, ia dar uma formação. Em que circunstâncias Ezequiel escreve esse livro? Olha, Ezequiel está escrevendo para o povo que está cativo na Babilônia. A gente precisa entender uma coisa, que o cativeiro da Babilônia não foi uma escravidão. Eles foram deportados para lá, mas lá eles podiam plantar, tinham terra, tinha tudo para sobrevivência. E daí, qual era a situação grave? Aquelas pessoas que eram fiéis à lei do Senhor começaram a sentir saudade de Sião. O templo de Jerusalém havia sido saqueado, destruído. E essa visão do novo templo, de vida nova, vai fazer com que aquelas pessoas, elas tenham o coração cheio de esperança ao voltar para Sião. Ali, lá na Babilônia, o povo de Deus começou a se misturar. Aí teve uma fé misturada. Começou a se perder, sentiam saudade. Veja o que diz o Salmo 136, que era uma música que eu cantava quando criança, do Bonnie M, né? Perto dos rios da Babilônia, eu me sentava, eu chorava, me lembrando de Sião. Conhece essa música? Não conhece Bonnie M? Meu Deus do céu, depois eu vou voltar para vocês. Mas olha o que diz o Salmo 136. Pega aí o Salmo 136. Continua nesse texto, mas pega o Salmo 136. Que ele diz assim: às margens do rio da Babilônia, nos assentávamos chorando, lembrando-nos de Sião. Salmo 136. Alguém tem um celular? River for Babylon. Bota aí. Bonnie M. Bota aí. Escreve aí. River. Rios. Rios da Babilônia. Bonnie M. Bota aí. Bonnie M. M. É um grupo. Pronto, me dá aqui. Eu não acredito que vocês nunca ouviram essa canção. Nunca viram, não? Vale, minha Nossa Senhora, como eu sou velho.
Era um grupo só de negros que cantavam. É. Cantam. Meu Deus. Eu me sentava. E aí eu chorava. Alguém conhece? Eu me lembrando de Sião. Pronto. Bom, alguém escutou essa música? Nunca ninguém. Quem lembra dessa música? Pronto. Bom, ela foi um clássico da década de 70. É um salmo. É um salmo. A Perla também cantou. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nós, nessa época não tinha muita música religiosa, então muitos grupos cantavam música religiosa. Você deve lembrar, o Roberto Carlos ainda hoje grava música religiosa. Cantores populares, Antônio Marcos, o Jovem Triste. Eu tanto via falar em ti, por isso hoje estou aqui. Cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Pronto, esse aqui. 1973, tanto tempo faz que ele morreu, o mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. Os cantores que estavam no topo cantavam músicas cristãs. O Bonnie M cantou esse salmo do jeito que está na tradução da Ave Maria, praticamente. Do jeito que está aqui, ó. Às margens do rio da Babilônia, nos sentávamos chorando, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros daquela terra, pendurávamos então as nossas harpas, porque aqueles que nos tinham deportado pediam-nos um cântico. Nossos opressores exigiam de nós um hino de alegria. Cantai-nos um cântico de Sião. Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terras estranhas? Veja a tristeza do povo de Deus que queria cantar. Porque os babilônios, vocês não têm a terra de... Canta aí uma música para nós. Não consigo cantar. Porque eu só me lembro de Sião. Daquela terra, daquele tempo. E aí entra o profeta Ezequiel para esse povo que estava cativo, que não estava lá amarrado, levando chicotada, não, eles estavam simplesmente numa boa. Mas em que boa? Que boa era essa? Começaram a misturar a fé, e que é a grande preocupação nossa. Lembra quando eu comecei a ler o texto? Como começou? Eu vou ler de novo. Porque pode ser que a gente esteja se misturando no meio de Sião, no meio da Babilônia. Eu comecei aqui com esse texto aqui, como a Paz e Bem iniciou. A Paz e Bem não nasceu de livros, eu dizia. Eu queria que vocês escutassem. Das pregações e grandes eventos religiosos. Não foi. Ela nasceu da escuta de Deus, nas visitas ao Santíssimo Sacramento, e da escuta de Deus pelos irmãos. Das conversas na calçada da Luísa, as caminhadas matinais para a serra, sem casa e outras estruturas, nós apenas nos escutávamos, partilhávamos nossos sonhos e desafios. E o Senhor foi nos dando uma rota cheia de percalços e alegria. Não fazíamos planos, apenas seguíamos o coração. Guiados por uma reta intenção, subíamos as montanhas e descíamos os abismos. Mas o coração tinha sempre a mesma alegria e certeza. Servimos ao Altíssimo, que nos ama incondicionalmente. Assim aprendemos a amar incondicionalmente. Com alegria apenas servíamos. Então, a Paz e Bem nasce. E o que eu quero dizer? Que a escuta, essa escuta de Deus, que é tão necessária, a gente tem perdido. Por quê? Porque nós estamos como que na Babilônia, no meio do mundo, certo?
misturando a nossa espiritualidade com todo tipo de coisa que vai aparecendo. Às vezes até são coisas boas, aparentemente boas, mas essas coisas desfiguram a imagem da comunidade que Jesus quis. Poxa, você podia estar em outra comunidade, tem muitas. O que você veio fazer aqui? Você foi atraído por um carisma. E esse carisma, ele tem uma fonte. Agora volta para a visão de Ezequiel. De onde jorra essa fonte? Do limiar do altar. De que lado do altar está jorrando essa fonte? Do lado sul, que é o lado direito. E essa fonte é um pequeno riachozinho que vai se tornando numa torrente. O homem segura na mão e vai levando a gente até a gente se banhar com essa água. E por onde essa água passa, ela vai dando vida, inclusive ao mar onde ela deságua. Está aqui, a fonte. Se a gente olhar para cá, o coração de Jesus está no lado esquerdo, né? Pelo menos é para estar aqui. Raríssimas pessoas têm um coração no lado direito. Mas tem. Mas o coração de Jesus está aqui. Então, por que esse lado foi ferido, né? Gente, tem muito a ver com essa profecia. É do lado direito que vem jorra. Aqui o autor vai colocar a São João e Nossa Senhora recebendo as primeiras gotas de sangue e água de Jesus. E essa água, ela vem lavando do lado direito do templo, escorrendo na direção da porta, indo do santuário. E eu pergunto, aonde nós estamos buscando essa vida? Quanto tempo nós estamos gastando debaixo dessa fonte? Se onde essa água toca, ela gera vida, por que é que eu estou perdendo tanto tempo me distraindo com as coisas da Babilônia? Às vezes, porque o problema não é estar na Babilônia, é se misturar com as coisas da Babilônia. Porque é possível que eu esteja aqui, em Sião, com o coração na Babilônia. Deu para entender? Por quê? Porque a nossa fé está realmente misturada. A nossa espiritualidade está misturada. Se nós formos aquilo pelo qual o Senhor pediu para sermos, que não é muita coisa não. Ele não pediu para você muita coisa não. Olha nos nossos estatutos e veja que ser paz e bem é muito simples. É muito simples. Não há nenhuma dificuldade. E se eu me encher de coisa. Imagine de manhã, se a Mona Lisa estiver para dar banho na Helena, e ela lembrar que ela precisa tomar banho, que precisa varrer a casa, que precisa não sei o quê, que precisa isso, precisa aquilo. Ela tem muitas coisas, mas a prioridade dela é a Helena, não é assim? O primeiro olhar dos pais é para a Helena, porque a Helena precisa deles. Porque necessidade a gente tem muitas. O primeiro olhar nosso é para ele. Porque é a partir dele que o nosso olhar vai se organizando. Eu dizia isso, inclusive, na pregação da quarta-feira passada, quando eu falava que o amor a Jesus, né, porque Jesus vai colocando vários amores, né? Quem amar mais pai, mãe, não é assim? Pai, mãe, filhos, mulher, irmãos, não é digno de mim?
Era assim, ele falava dos amores, porque o amor ao pai, a gente começa amando os pais da gente. O primeiro amor nosso é com os pais, a mamãe, papai, a criança a gente vai dizer, meu filho ama mais quem? Papai ou mamãe, né? Aí depois a gente vai crescendo, aí a gente arranja uma namorada. E aquele amor grande do papai e da mamãe passa tudo para a namorada. Aí se casa, aí nasce o filho. Aí o amor, que era do papai e que era da namorada, agora é do bebê. Jesus dá bem direitinho essa direção, né? Depois dos irmãos. Pode olhar, o texto está desse jeito: amar pai, mãe, né? Mulher, marido, filhos, irmãos. Desse jeito, papai. Mas ele está dizendo o quê? Me ame primeiro, que você vai aprender a amar. Porque aqui é a fonte do amor. Então, se a obra Paz e Bem nasce da escuta de Deus, eu sei, é cansativo, formação é sempre cansativo, né? Diferente de pregação, né? Se a obra Paz e Bem nasce da escuta de Deus, se a obra Paz e Bem nasce da escuta de Deus nos irmãos, então nós podemos estar ficando surdos, né? Sem escutar, porque tem muitas necessidades, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Tem. Mas o que é que o Senhor está falando para a obra Paz e Bem agora? Olha, eu estava querendo montar aqui, minha ideia era montar um esqueleto bem grande e pedir que cada um de vocês se encontrasse dentro desse corpo. Quem sou eu aqui dentro? Eu sou o coração, porque eu sou da intercessão. Até porque sim, eu sou... Gente! Aí eu disse, gente, quem é o esqueleto? Olha, eu fui estudar a função... Bota aí no Google, função do esqueleto. Escreve aí. Não, mas é o que está escrito quando você escreve lá, função do esqueleto, do corpo humano. Pois é, mas eu fiquei tão admirado, porque aí eu fui descobrir qual era, em que parte da oração, parte da comunidade era o esqueleto. O que diz aí? A função principal é a proteção e a sustentação do corpo. Certo. Tem mais? Proteção do... vamos lá. O que diz aí? Sustentação do corpo, proteção dos órgãos internos, reserva de minerais e produção das células sanguíneas. É o esqueleto da gente. Sem esqueleto não tem nada. Nem sangue. Nem sangue. Que eu vi uma pessoa dizendo que quem fabrica o sangue é a medula, né? Né? Não é assim? Não é assim? Né, meninos? Então, assim, se eu fosse classificar na obra Paz e Bem o que seria o esqueleto da obra que mantém ela em pé. Olha, eu sei que o coração bombeia sangue para tudo que é canto, mas não tem como... Mas se não tiver uma produção, ele vai bombear para onde? Eu digo para vocês, olha, eu vou dar a resposta depois de ter passado 2 dias escrevendo sobre o corpo humano equipado a cada parte de nós, que a gente seria. Quem seria o olho que vê? Quem seria o sorriso? Eu coloquei, sabe o quê? O projeto que o Raul toma conta, eu coloquei como colo. O colo, né? Que acolhe. Né? Eu fui vendo cada coisa. E eu vi que o esqueleto é a quarta-feira de adoração, é ela que sustenta a comunidade em pé. Sem ela a gente nem caminha, a gente não dá conta. É porque é lá onde está a escuta de Deus, é lá onde corre o rio, é lá onde toda essa fonte de vida se deságua para a obra inteira. É esse dia que, olha, uma vez eu sonhei, porque vocês não sabem, mas quando mudou de padre, que veio o padre Moacir, era muito difícil ter adoração. Então, eu como era ministro, eu roubava literalmente a hóstia para fazer adoração,
Porque quando ele chegou de espada, a gente tem adoração toda quarta-feira. O que você acha? Tudo bem, deixa. Ele diz, tudo bem, deixa. Pronto, ficou assim. Mas se eu fosse pedir toda a vida, podia correr o risco dele não deixar. Então, estava na primeira palavra que disse, tudo bem, deixa. Porque ele, quando veio, ele foi visitar o quartinho e viu a gente em adoração. Isso é toda quarta-feira. Ele disse, não, tudo bem, deixa. Me diz, não que ele não gostasse, é porque assim, não era a prática. E acontecia algo assim bem interessante, que a hóstia da nossa adoração era sempre a hóstia pequena, porque não tinha hóstia magna para adoração. Não tinha na paróquia. Não existia. A hóstia magna era exclusivamente para a missa e pronto. Muito difícil. Na primeira sexta-feira tinha. Ainda tinha. Mas adoração na missa, não. E eu tive uma vez assim, um dia, eu nem vou precisar carregar a hóstia escondido, lá da matriz, que a gente não tinha autorização do Santíssimo. Né? Olhava para um lado, para o outro, e ninguém aqui, nenhum padre chama atenção, saia correndo. Vai começar com a missa. A nossa adoração um dia vai começar com a missa. Às vezes tem 4 pessoas, 5, 6, mas a adoração na Paz e Bem começa com a missa. Eu tinha visto isso há muito tempo. Há muito tempo. Então, conforme a descrição do Google, da ciência, nós podemos imaginar que o esqueleto que mantém a obra Paz e Bem em pé, na verdade, é um dia dedicado à escuta de Jesus. É esse dia, que a gente fazia inclusive com vigílias, e que não há mais condição, sei, porque todo mundo faz um pouco de vigília no Instagram, né? Ou no TikTok, eu não sei, porque eu não tenho TikTok. Tem gente que fala desse TikTok, mas eu não sei nem o que é verdade, e não faço questão de saber. Eu acho o Instagram já demais para o meu celular, porque tem hora que você fica, vai passando, e aquilo ali vai-se embora e você perde tempo, né? Então, nós temos esse rio que escorre e que nos dá a vida. Hoje, nós vamos escutar esse Deus para saber quais os planos de Deus para a obra Paz e Bem, para mim na obra. Por que do lado direito dele está escorrendo essa água? E por que eu estou correndo na direção contrária? Por que eu estou saindo? Por que eu não estou me apropriando? Gente, você pode estar morto de cansado, morto de fadigado. Basta um banho. Não é não? Eu não sei se acontece com você. Chega lá, Larissa, daquele dia de trabalho terrível, cansado, fedendo a tudo que passou pelo mundo. Passa meia hora, não, deixa a água do chuveiro cair. Só sente. Deus do céu, imagine quando essa água não sai do chuveiro, ela sai do coração de Jesus. Diz assim, não, eu não vou para a quarta de oração porque eu estou muito cansado, eu estou muito exausto, eu não vou porque eu tenho muita coisa, eu não vou porque, entende? Eu não vou tomar banho, eu vou dormir todo preguento, sabe? Aí você experimenta uma noite horrível, mas quando você vence, quando você consegue ir, embora que não seja aqui, seja onde for, você vai experimentar uma graça, que é aquilo que Ezequiel estava dizendo. Essa água, por onde passa, vai gerar vida. Aí eu morro de medo da gente ficar morrendo de sede na beira do rio. É o medo que eu tenho da obra Paz e Bem, sabe? A gente vê a água passar, morrer de sede. Eu já contei isso para vocês, que eu fui uma viagem para Jericoacoara, não que eu fui só uma vez, e os meus colegas em cima de uma D20, a gente fazendo um passeio ali pela orla de Jericoacoara, todo mundo filmando. Mas eu percebi porque eu não estava filmando, porque eu podia ser um deles, mas meu celular não prestava. Aí eu comecei a olhar, e eles...
Aí quando terminaram de filmar, em vez de guardar, foram ver o que filmou. Ninguém viu nada. Ninguém assistiu nada, ninguém presenciou nada. Eu tenho medo da gente fazer a mesma coisa. A gente está diante da coisa mais fantástica e se perder nas fotos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Se perder em outras coisas. A gente falou que quando a gente entra na comunidade, a gente está disposto a escutar a Deus. E a gente escuta. Porque a nossa vontade de escutá-lo é muito grande. Então a gente realmente escuta Deus, né? A gente escuta até demais. Aí passa um tempo e aí a gente se acostuma com Deus e a gente começa a ficar indiferente com a voz de Deus. A gente escuta, mas a gente finge que não escuta, né? No primeiro momento a gente escuta, no segundo a gente escuta e finge que não escuta, e no terceiro momento a gente já não escuta mais. E a gente começa a escutar outras vozes. Então é um processo que todo mundo que está em vida em comunidade passa. No primeiro momento a gente escuta, no segundo a gente fica indiferente ao que a gente escuta, e no terceiro a gente já não escuta mais. Se a gente tiver realmente uma vida com Ele, porque todo mundo passa por isso, a gente tem a humildade de querer escutar de novo. E a gente começa a pedir para escutar. E a gente sente falta da voz. E em algum momento a gente volta a escutar de novo. Isso foi uma coisa que a gente partilhou. Outra coisa foi que, há um tempo atrás, eu ia saindo da comunidade, quando ainda era ali no shopping, faz muito tempo mesmo. E estava muito difícil. Porque eu só estava morrendo de trabalhar lá na confecção. Estava acontecendo muitas coisas na minha vida. Eu tinha partilhado com Magela antes de sair de lá e eu estava muito desorientada, mas muito mesmo. E eu tinha uma bicicleta que eu ia sempre para a confecção, nos intervalos do almoço, porque eu sempre aproveitava o intervalo do almoço para ir na comunidade. Almoçava rapidamente e ia na comunidade, porque a gente tinha que estar na comunidade toda hora, a gente gostava da comunidade, de estar lá, né? E aí eu ia saindo e eu ia sendo atropelada. Por muito pouco eu não fui atropelada. Aí o cara que vinha baixou, né, ia me atropelando. Aí eu fiquei assim, mais ou menos ali na avenida, quase perto da igreja de São Francisco. E aí o cara baixou o vidro e disse assim: moça, você está na contramão. Aí eu fiquei parada lá, com muito ruim, porque eu quase morro naquele momento. Aí aquela palavra dele me deu uma paz tão grande no coração, porque eu entendi, enfim, que estar com Cristo é estar na contramão. Eu fiquei em paz. É como se eu tivesse escutado a voz de Deus dizendo: você não me escolheu? Não foi isso que você quis para a sua vida? Você não me escutou? Então você está na contramão. Se acostuma a estar na contramão. Então eu não tive mais problema de estar na contramão. Não tive. Aliás, eu adoro estar na contramão. Eu adoro ser um sinal de contradição. Eu adoro demais entender isso, né? Adoro saber que o pessoal lasca a língua em mim. Tá tudo ótimo. Porque eu estou na contramão. Então, quem entende isso vai entender que a contramão não é uma coisa tão ruim. Na verdade, ser cristão é sempre estar na contramão. A Magela, na hora, lembrou daquela abertura do De Chose, né, que é um monte de peixinho, tudo indo para um único lugar. E quem realmente está procurando, né, ser cristão, vem na contramão. E é por isso que é tão difícil a gente lidar. Por quê? Porque você tem que estar na contramão em todos os aspectos da sua vida. Eu lembro até de uma coisa, Magela, que uma vez a pessoa disse assim: Luísa, por que você não está morrendo de ganhar dinheiro com a sua profissão no Instagram? Porque eu não posto quase nada, não tenho tempo. Aí eu disse assim: porque essa não é a minha finalidade. Eu sou na contramão. Então a gente precisa entender o que é essa contramão, o que é estar na contramão, né? Foi isso que a gente partilhou hoje pela manhã.